Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 6 e versículo de número 12, que vai nos dizer assim: Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós observamos, irmãos. Que antes de Jesus chamar os seus discípulos para andar com ele e para serem os apóstolos, Jesus passou a noite orando. Quantas vezes, irmãos, nós queremos tomar atitudes precipitadas? Nós não tomamos o exemplo de Jesus. Ao orar antes de tomar decisões, direções, Deus me trouxe aqui para te falar, não tome direções. Não tome decisões sem antes orar primeiro ao Senhor. Ore a Deus para que Deus te dê a direção de tudo o que você deve fazer. Ore a Deus para que Deus venha te mostrar os caminhos que você deve seguir, quais são as direções certas. Jesus estava na direção certa. Jesus escolheu os discípulos conforme a vontade de Deus. Você pode dizer assim, irmã, mas entre os discípulos tinha um que era o traidor, como a Bíblia mesmo menciona aqui. Porque quando fala de Judas Iscariotes, fala que ele se tornou traidor. Mas entenda uma coisa, era necessário Judas estar entre os discípulos. Era necessário a traição de Judas acontecer, para que Jesus morresse por mim e por você. Para que nós tivéssemos direito à vida eterna, Aramanda Cantaraia. Nem mesmo com um traidor na história, Deus tinha perdido o controle. Ore sempre antes de tomar uma direção, porque a sua vida vai tomar a direção que Deus traçou. A sua história vai tomar a direção que Deus trilhou para você, porque a direção de Deus é melhor do que a sua. A vontade de Deus, Arabacanta, é melhor do que a sua. Aquilo que Deus tem preparado para você é muito melhor. Aí tem gente, irmãos, que toma direções sem perguntar a Deus. Toma direções sem orar ao Senhor. Sem antes consultar aos céus. Aí depois, quando as consequências começam a acontecer, pergunta a Deus, por que comigo? Deus, por que eu estou passando por isso? Aí eu te pergunto, Deus tem culpa do que você está passando, do que você está vivendo, sendo que você não consultou a Deus antes de tomar algumas direções? Porque culpar a Deus, irmãos, muitos culpam, mas não perguntam a Deus antes de tomar direção. Não oram ao Senhor. Não perguntam, Senhor, eu vou ou eu fico? Senhor, eu assino o contrato ou eu não fecho esse contrato? Senhor, eu faço essa aliança ou eu não faço? As pessoas olham para aquilo que convém a elas, olham para o momento, olham para aquilo que está diante dos olhos delas e fazem o quê? Tomam a direção. Se precipitam, fazem o que quer. Aí quando a colheita chega, não entende por que chegou a colheita. Não entende por que está vivendo algumas coisas, algumas lutas. Existem lutas na minha e na sua vida, irmãos, que somos nós mesmos que plantamos. Com direções que tomamos sem perguntar a Deus. Com decisões precipitadas. Declare comigo, eu não vou me precipitar, mas antes de tomar uma decisão, eu vou consultar ao Senhor. Eu não vou me precipitar, mas antes de tomar uma decisão, eu vou consultar ao Senhor. Nós precisamos ter essa dependência. Dia após dia, Arabacantaraia, nós precisamos consultar ao Senhor e sabermos se é da vontade dEle, se é do querer dEle, se Ele aprova algumas coisas na nossa vida ou não. E quando Deus reprovar, nós temos que ter a maturidade de entender que o que Deus prepara pra gente é melhor. E se Deus disse que não, é porque Ele sabe o que é melhor pra mim, pra sua vida. Tem gente, irmãos, que não consulta a Deus porque tem medo de Deus reprovar alguns planos.
Porque tem medo de Deus reprovar alguns projetos. Entenda de uma vez por todas. Aquilo que Deus reprova na minha e na sua história é porque não presta. É porque não é bom, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Você vai ver aqui Jesus deixando o exemplo para a gente. Antes de fazer com que algo importantíssimo acontecesse, antes de Jesus escolher aqueles que seriam preparados para serem os apóstolos, os discípulos do Senhor, ele primeiramente orou. Olha, irmãos, ele passou a noite orando a Deus antes de tomar uma decisão. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte a Deus. Não tome atitude precipitada. Não deixe Deus fora dos teus planos e dos teus projetos. Não deixe para consultar a Deus quando tudo der errado. Porque tem muita gente, irmãos, que não consulta a Deus no momento em que está tudo bem. Só deixa para consultar a Deus quando tudo está ruim. Só deixa para clamar por socorro quando tudo está indo por água abaixo. Mas porque antes de tomar atitude não perguntou a Deus. Porque antes de fazer esta aliança, de assinar esse contrato, de selar esta amizade, não consultou ao Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, o exemplo do Todo-Poderoso. O exemplo do Filho de Deus, daquele que não pecou. Daquele Ramanda Cantaraia que seguia os passos e as direções do seu Pai. Tudo que Deus direcionava Jesus a fazer, Jesus fazia. Porque ele era um filho obediente. E nós precisamos ter essa obediência para com Deus. Nós precisamos obedecer às direções do Senhor, sabendo que aquilo que Deus tem para nós é melhor. Se Deus tirar algumas pessoas da sua vida, é porque Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele sabe do amanhã. Então o que é que Ele faz? Ele te livra. Não ache que é um castigo Deus tirar algumas pessoas da sua vida. Não ache que é um castigo algumas portas se fecharem. Não ache que é um castigo alguns nãos de Deus na sua história. Não é um castigo, mas é Deus te poupando. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Nós observamos histórias na Bíblia de precipitação. Pessoas que se precipitaram e não agradaram a Deus. E um dos exemplos na Bíblia é Abraão. Quando ele e Sara observaram ali, que Sara não gerava, Sara teve uma ideia. Abraão, deita com a minha serva. Abraão, se deita com Agar, porque dela vai vir o filho. Olhe que ideia, irmãos. Aí nós observamos o quê? Que Abraão não consulta ao Senhor. Que Abraão acata o conselho de Agar. Tenha cuidados até mesmo com conselhos que parecem ser bons. Ah, irmã, mas é porque a pessoa que me falou é uma pessoa de Deus. Cuidado. Cuidado com alguns conselhos, porque a Bíblia também diz que Satanás, ele usou a boca de Pedro. É uma realidade, irmãos. Nós precisamos consultar a Deus. Nós temos que perguntar ao Senhor. E não ficar perguntando para A, para B e para C e ouvindo conselhos de quem Deus não mandou a gente ouvir. Porque, irmãos, se a gente tomar a atitude e a decisão que Deus nos mandar tomar, tudo vai dar certo. Mas se a gente for pela atitude, pela direção de alguém, pelo conselho de alguém, pode dar errado. Você vai observar que a direção que Sarai disse para Abrão deu errado. Deu problema dentro da casa dela. Por quê? Porque não consultou antes a Deus e se precipitou. Não se precipite não, minha irmã. Não se precipite não, meu irmão. Espere o sim ou não de Deus. Espere uma resposta. Espere Deus lhe mostrar, abacantaraia. Espere Deus lhe direcionar, porque o que Deus tem preparado para você é melhor. O que Deus tem preparado para a sua casa, arabarrasturiandalabai, é melhor a partir de hoje. Assim te diz o Senhor. Ore antes de tomar uma atitude. Coloca o teu joelho no chão e diga: Deus, eu não sei qual direção tomar. Deus, humildemente falando, eu vou ser sincero ao Senhor, sincera. Eu até acho que essa direção é a melhor, mas eu quero que o Senhor me mostre se o Senhor está nela.
Porque eu não quero andar pelo meu entendimento errôneo. Porque o meu entendimento e o teu, minha irmã e meu irmão, erra. O de Deus não, mas o nosso erra. Nós às vezes pensamos que alguns caminhos são bons e eles não são. Porque há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final é de morte. Então não ande por aquilo que você está vendo ou que você está sentindo, mas ande em segunda direção. Deus vai te dar sinais. Existem pessoas aqui que vão ouvir a voz de Deus audivelmente. O Espírito Santo vai te falar audivelmente de uma forma clara o que você deve fazer. Já existem pessoas que na leitura da palavra, Deus vai falar contigo de uma forma clara o que você deve fazer. Existem pessoas que Deus vai usar pessoas para falar contigo de uma forma clara. Coisas que você fez prova entre você e Deus e você nem abriu a boca para falar. Existem pessoas que em pregações Deus vai falar. Deus vai lhe dar os sinais que você precisa. Mas não se precipite, declare comigo, eu vou esperar os sinais de Deus. Eu vou esperar os sinais de Deus. Não deixe para consultar ao Senhor quando tudo der errado. Não deixe para consultar ao Senhor quando você olhar e você vê que não deu certo. Mas consulte a Deus antes da decisão, porque, irmãos, tem colheitas que podem ser evitadas na nossa vida. Tem colheitas que podem ser evitadas sim na nossa história. Existem choros, desesperos e angústias que podem ser evitados se nós não nos precipitarmos. Se antes a gente consultar o Todo-Poderoso dizendo, Senhor, é da tua vontade, é do teu querer, me dê a direção do que eu devo fazer, me mostre aonde eu devo ir, deirabacantaraia. O Senhor vai lhe dar a direção clara que você precisa. Então somente não se precipite. Continue na posição, naquilo que Deus lhe ordenou a fazer. Faça conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor para a sua vida. Você vai ver os seus planos sendo bem-sucedidos. Quer que seus planos sejam bem-sucedidos? Coloque Deus na frente. Ore antes de tomar uma decisão. Ore antes de fazer uma aliança. Pergunte a Deus, aleluia, se Deus está naquele negócio. Nós temos, irmãos, uma ideia errada de pensarmos que Deus é muito ocupado. Ah, não, eu vou tomar essa atitude porque Deus é tão ocupado, eu vou ficar assim, sabe? Perguntando a Deus essas coisas. Pergunte tudo a Deus, minha irmã. Pergunte tudo a Deus, meu irmão. Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para te dar direção. Ele só quer que você coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Jesus, em primeiro lugar, orou a noite toda. Depois ele chamou os discípulos, os apóstolos. Antes de tomar uma atitude, ore, porque Deus vai te direcionar os caminhos que você deve seguir. Declare comigo, antes de tomar uma atitude, eu vou orar. Antes de tomar uma atitude, eu vou orar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Oh, Pai, nos ajude, meu Deus amado, porque muitas vezes nós erramos, nos precipitamos, meu Deus, e não te consultamos, mas o Senhor nos chama, meu Pai, a antes de tomarmos atitudes, a antes de tomarmos direções, a gente consultar, a gente orar ao Senhor. Oh, Pai, que possamos orar, entregar os nossos caminhos a Ti, que possamos, meu Deus amado, confiar os nossos sonhos e projetos nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor trabalha ao nosso favor e que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. A Tua direção sempre será melhor para a nossa história, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, meu Senhor, fecha a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor,
Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreva o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma direção de vida para eles, Pai. Mostra para eles o caminho que eles devem seguir. Ó Senhor, traz uma aprovação, meu Deus amado, para aqueles que precisam ser aprovados. Traz uma assinatura, uma causa ganha na justiça, meu Pai. Que o teu nome seja glorificado e que cada pedido de oração aqui, meu Deus amado, possa ser respondido e que seja tudo para a glória do teu nome. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que Ele vai dar a direção daquilo que você tanto precisa, tão somente antes de tomar qualquer decisão. Consulte ao Senhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.